Bom, eu quero agradecer toda a equipe, em primeiro lugar, pelo trabalho junto que conseguimos produzir. Como diretor de arte também tive dificuldades, mas conseguimos superar tudo isso. Infelizmente não foi possível coletar imagens do professor Elinaldo Barros, ele chegou a falecer antes da produção do filme. Certo? Mas de qualquer forma vamos deixar aqui um legado. Esse documentário vai falar sobre a vida do professor quando infância, as brincadeiras que ele tinha de projetar películas na parede e fazer todo o cenário do cinema. E com esse material nós conseguimos realmente produzir e vamos apresentar para a sociedade alagoana um trecho e obra do professor Elinaldo Barros. Fez a minha parte na Bolsa não foram dois fatores. Primeiro, nasci na Ponta Grossa, em 1946, na rua Santa Fé, bem pertinho do Cinema Lux. Era o palácio de sonhos da meninada do bairro, Ponta Grossa. Depois eu peguei uma doença, uma gripe, que eu fiquei entre a vida e a morte. Aí, na época, o médico famoso de Maceió era o Dr. Theo Brandão. Alguém se recomendou que o papai levasse o doutor Brandão lá em casa e disse, ele não é careiro não. Meu pai era pobre, meu pai era soldado do exército. Soldado começando do zero para frente. Então ele não tinha dinheiro, mas o doutor Brandão foi lá em casa, muito prestativamente, como deve ser um bom médico. Aí me cuidou de mim, depois que eu comecei a melhorar, que assim, esse menino precisa ser contido porque ele é danado, manda ele ir pro cinema para ficar quietinho. Pra gente, pra mim era o tio Eli e pra vovó era o filho Eli, certo? Então assim, Elinaldo Barros, para os demais é o nome dele profissional, mas pra gente era o tio Eli, era o filho da minha avó Eli. Ele era uma criança danada, teimosa, era um menino calmo. Agora o negócio era cinema. Ele acompanhava aquela série no Lux. Antigamente tinha o Lux, hoje ainda tem. Era ali. Né? Também eu morando ali na rua Santa Fé, o pai levava ela, tirava ingresso e ele assistia os filmes. Ele acompanhava. Quando terminava a hora, o filho já sabia a hora que terminava o filme. Ia buscar ele para atravessar a rua, né? Mas era um menino, ele era um menino sadio, só era calmo, não era danado, escreveu para reinar, não. Toda vez que eu saía de casa, minha mãe dizia, vai comprar pão, vai comprar farinha, vai comprar açúcar, vai para a escola. Eu passava pela porta do cinema e parava, era obrigação parar na porta do Lux. Eu parava, ficava observando os cartazes do cinema, as fotografias, porque havia o cartaz grande e as fotos. Fotos de filmes franceses, filmes italianos, filmes russos, filmes americanos, faroestes, policiais, dramas. E a gente via aquelas fotos e ficava viajando. Da caixa de sapato, a senhora lembra que tinha uma caixa que ele brincava, cortava uns quadradinhos e botava dentro de uma caixa de sapato? Era. A senhora lembra? Eu sei que foi ele que fazia tanta coisa, jogo de botão. Sim, a senhora falou. Era, ele tinha. E a caixinha de sapato? Da sala fazia. Ali parece que, às vezes, muitas vezes ele brincava só. Não tinha colega, não. E às vezes vinha um colega para brincar com ele. Então, a minha amizade com ele, ela vem da adolescência. Nós éramos adolescentes ainda, próximo de entrar para a universidade. E, vez ou outra, eu passava pela casa dele, porque eu morava na rua São José, ele morava na rua Santa Fé, que o final da rua dava exatamente no Cinelux. Essa era exatamente a época dos cinemas de bairro. Você tinha o Cinelux ali na Ponta Grossa, Cinema Ideal ali perto do Parque Rodolfo Lins, você tinha o Cinema Royal por trás do Teatro Deodoro.
Cine Plaza no Poço, vários cinemas em bairro, né? Época do cinema de bairro. Depois é que ele vai para o shopping. Então, nessa época, o Erinaldo, eu inclusive, assistia tudo que era filme no Cine Lux. Nós morávamos próximos, a gente ia andando para o Cine Lux. Quando a gente chegava no Lux, o Lux começava a sessão 3 horas, 2 da tarde a gente estava entrando no cinema para pegar a a fila de cadeiras que ficava diante da tela. Então nós corríamos para pegar essa cadeira na vã ilusão de que ali a gente via primeiro. Toda semana ele levava um bilhetinho para a senhora assistir o filme, lembra que a senhora ia para o cinema? Depois a senhora já começou a ter carta branca, porque todo mundo já conhecia a senhora lá, a senhora é a Sandra. E aí trabalha com minha avó já, que é da casa, há 30 anos, então iam as duas, já era a figura carimbada ali dentro do cinema, porque iam toda sexta-feira, de graça, né, ali, entravam ali no 0800. Para minha adolescência, ele foi mais próximo ainda porque ele foi meu professor no Colégio Guido. Da minha adolescência toda, da 5ª série até, acho que até o 8º ano, ele era meu professor de inglês. E era um professor assim, extremamente exigente. Eu nunca fui uma aluna nota 10, mas eu também não ficava lá na média de 5, não. E eu nunca conseguia tirar uma média alta com ele, porque era rígido. Pelo menos comigo era rígido. Eu acho que a cobrança em relação à família era maior, até para não imaginarem que havia um favorecimento ali. Mas, por mais que eu me esforçasse, nunca passei de um 8, viu? Assim, a minha média sempre foi no 8 ali. A Caçada ao Outubro Vermelho mostra a saga de um submarino soviético que segue em direção às águas territoriais norte-americanas. A Marinha Soviética vai ao encalço e as forças americanas caem no ataque de defesa, com seu arsenal moderno, um duelo de superpotências. Dirigido por muita competência por John McTiernan, o filme traz no elenco a figura de Sean Connery, comandando o submarino Outubro Vermelho no sólido desempenho. A Caçada ao Outubro Vermelho, apesar do desgelo da Guerra Fria, sinceramente, com certeza, é um filme quente. O professor Erinaldo eu conheci na TV Gazeta, né? Quando ele ia para lá para fazer a crítica de cinema. Que a gente ia no estúdio, aí ele montava no estúdio, ele mostrava os cartazes, levava os filmes, filme de comédia, filme de bang bang na época, né? Faroeste. Quando ele explicava, a gente ia e era muito importante. O filme valia a pena, valeu a pena. Em sala de aula, ele sempre dava um jeitinho de falar sobre o cinema. E, claro, os seus alunos aproveitaram. Tudo que vinha de Erinaldo tinha uma informação, e uma informação sempre substancial. Sempre foi um mestre, mas um amigo maravilhoso, generoso, paciente, não só comigo, mas com todos os alunos. Fez muita gente despertar para o cinema, né? Porque muita gente só vê cinema como entretenimento, e a gente sabe que vai muito além disso, né? Nós temos a técnica que é envolvida, tudo, né? Roteiro. O fascínio pela magia da imagem em movimento transformou sua vida. O menino que guardava o dinheiro do lanche e do ônibus para poder ir todos os dias às sessões se professor, escritor e crítico de cinema. Eu acho que nos anos 50, 99% dos filmes que eu vi foram vistos no Lux, na Ponta Grossa, um cinema grande, imenso, que surgiu em 1948, graças ao empresário Moacir Miranda, que foi um grande empreendedor cinematográfico aqui no estado de Alagoas. O mestre Eli era de uma generosidade, não só com seus amigos, aquelas pessoas que ele conquistou e se apaixonaram por ele, mas também com seus alunos. Era um professor excelente, era um professor nota 10, não só da disciplina em que atuava, cumprindo os conteúdos programáticos, mas um professor de humanismo, um professor de arte. Assim, eu já conheci o professor Erinaldo da televisão, quando ele anunciava os filmes da semana, inclusive do cinema de arte. Mas eu nunca dava muita atenção assim a isso, né? Foi muito
forte quando eu cheguei no SESMAC, que eu encontrei dando aula. E aí eu me encantei com o esforço que ele fazia para as pessoas entenderem a arte, a sétima arte, no campo pedagógico da educação como um todo. Elinaldo foi meu professor assistente, e tive depois a honra, a sorte de tê-lo como colega no SESMAC, né? Nós, durante muitos anos, também muitas décadas, lecionamos em vários cursos e nossa amizade se estreitou, e eu digo que foi um encontro de almas, porque você imagine você ter ao seu lado uma pessoa que é a própria paixão personificada pelo cinema. Celso Quintela Brandão, morador lá de Carababa, ali perto de Saúde, num sítio belíssimo. Talvez seja o mais importante cineasta aqui de Alagoas nesses últimos tempos. Tem uma sensibilidade extraordinária e se revelou quando começaram os festivais de Penedo. O primeiro festival de Penedo foi em 75 e Celso começou com um filme chamado Reflexos. A importância do primeiro festival de Penedo foi muito bom, foi incentivo, né? Uma bola propulsora para a gente que estava conversando, produzir, ver novos voos, outros festivais, tudo. Foi muito importante, louvável. Porque era todo jovem, né? Sei lá, eu tinha 20 e poucos anos, 22 anos, o Celso também, que é de minha idade. Então foi um incentivo muito bom. Eu conheci Elinaldo na década de 70, nos festivais de Penedo, no Festival Brasileiro de Cinema, na cidade de Penedo. Naquele cenário lindo de Penedo, emoldurado pelo São Francisco. O festival tinha um colorido muito especial. Sobretudo o primeiro festival que teve um propósito cultural muito forte. E, claro, logo ao amanhecer, o ribuliço no São Francisco era em torno do Super 8. Os meninos de ontem, Celso Brandão, Zé Geraldo Marques, Beto Leão, o Feijó, e aquela turma toda de jovens que estavam iniciando, começando a pegar na máquina. E o Elinaldo ali, naquele estímulo, estimulando eles, todos da mesma idade, porque Elinaldo bem novinho, mas já um apaixonado pela arte cinematográfica, ali dando dica a um, dando dica ao outro. Nos anos 80, né, o que era popular era o Super 8. Né? Então o cinema era uma coisa muito cara, né? Era uma realidade muito distante. E o festival ele começa, aliás, as suas 6 primeiras edições, ele é um festival de Super 8 alagoano. Né? Apesar da mostra nacional, que é a que tinha mais repercussão de mídia, mais visibilidade, efetivamente ele era um festival de Super 8 alagoano, ele nem nacional era, do ponto de vista da competição. Depois houve uma decadência nos festivais. E eu acho bacana porque o Elinaldo falou isso nesse livro, e falou com muita classe. Ele disse que o 6º festival é que retomou o autor brasileiro, com Bye Bye Brasil. E ele disse, houve uma decadência. O primeiro foi o grande festival. Depois, o 6º festival retomou essa preocupação com a autoria do filme baseado em autores brasileiros. Em 2019, a Mostra Sururu de Cinema Alagoano, que aconteceu aqui no Arte Pajuçara, foi a última edição presencial que nós tivemos,
resolveu fazer uma homenagem conjunta a mim e a Elinaldo. Bem, para mim a homenagem tinha que ser para Elinaldo e eu fiquei encarregado, inclusive, de fazer um discurso em homenagem a ele. Fiz com muita emoção e em seguida tivemos Elinaldo com sua voz trêmula, com todas as dificuldades, em uma cadeira de rodas, fazer um depoimento que também nos emocionou e levou a plateia a aplaudi-lo de pé. Nós, inclusive, estávamos planejando a vinda dele, porque, inclusive, eu soube que ele estava com Parkinson, né? A vinda dele para a inauguração do Cineclube. Mas, infelizmente, aconteceu a pandemia e tudo isso se modificou, todas as nossas vidas se alteraram e, infelizmente, ele não pôde vir para a inauguração desse Cineclube. Além do mais, essa oportunidade ainda existe porque, na época, nós não tínhamos esta sala, agora nós temos a sala e a gente pode exatamente pensar de quando tudo voltar a uma normalidade mais ou menos aparente, a gente trazer o Elinaldo para inaugurar a sala e o Cineclube Elinaldo Barros. Tão doce, os olhinhos de criança. E um conhecimento, né? Um conhecimento. Falava com muita propriedade. Que pena, que pena, que pena. Apesar dessa marca, e foi sem dúvida nenhuma a grande marca dele como crítico de cinema, como formador de novas plateias, ele era muito mais largo do que isso. O Eli era um sujeito voltado para a cultura, era um homem da cultura e de todas as artes. O Eli era um ótimo leitor, conhecia muito de literatura, dos grandes clássicos e conhecia muito também de música popular brasileira. Eu lembro, e hoje mesmo lembrava disso, que uma visita que eu fiz numa casa que ele estava no Trapiche, e era um momento triste, sem dúvida nenhuma, eu fui lá visitá-lo e a conversa não rolou fácil como sempre rolava, por motivos vários. Enfim, ele não estava bem, todo mundo sabe disso, e eu fiquei um tanto quanto encabulado. Mas num dado momento eu me toquei que a música sempre nos uniu e comecei a cantar. Vejam só, mesmo com aquela dificuldade de fala, o Eli começou a cantar comigo e cantamos 1, 2, 3, 4, 5 músicas. Eu puxava uma, ele puxava outra. E aquela tarde, era uma tarde de domingo, se transformou num momento muito especial, agradável demais. E eu pude ali ter contato com o Eli de sempre, o Elinaldo de sempre. Todas as pessoas que fazem, pensam ou gostam de cinema têm uma dívida com o Elinaldo. Todos nós temos uma dívida com ele, porque ele, antes de qualquer coisa, ele era um amante do cinema. Era uma pessoa que amava o cinema, como ele vibrava, entendeu? Quer dizer, então, é uma paixão que só quem faz cinema, como nós fazemos, que eu sei que vocês estão aqui também porque amam o cinema. Senão ninguém estaria aqui fazendo qualquer coisa, ia fazer qualquer coisa, ia jogar futebol, ia fazer qualquer outra coisa. Mas quem ama o cinema, então o Elinaldo foi uma pessoa que amou profundamente o cinema. Crepúsculo de uma raça, John Ford, Faroeste. Rastros de ódio, John Ford, Faroeste, John Wayne. Shane e os Lutos também amam, de George Stevens, Faroeste. Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha. Bye Bye Brasil, Cacá Diegues. Assalto ao Trem Pagador, Roberto Farias, três cinema brasileiro. A paixão de Elinaldo, avassaladora pelo cinema, sobretudo o cinema nacional. Numa época em que muita gente criticava, falava mal do cinema nacional, Elinaldo sempre defendia, sempre falava: Maurício, observe, veja quanta gente talentosa nós temos aqui. E hoje em dia nós temos a prova viva disso. Grandes autores brasileiros, Kleber Mendonça Filho, Walter Salles, aqui em Alagoas, agora com o lançamento desse filme genial, Cavalo. Então, Elinaldo foi um grande incentivador do cinema nacional, incentivador da cultura de uma maneira geral. Então, é uma pessoa que está nos fazendo falta, vai nos fazer falta. Elinaldo é eterno, um mestre.
Mestre Eli, você nos faz falta, sua indicação de filmes nos faz falta. Você nos faz falta. Assim como o cinema faz falta. E você é o cinema. Mestre Eli, você é o cinema. Há pessoas como o Elinaldo que cumprem tão bem a sua missão aqui na Terra que quando morrem deixam uma saudade muito maior. Assim é o Elinaldo. Uns 6 meses para 7. O pai foi quem tirou essa foto. Assim, ele não ia, né? Para fazer todas as vontades dele. Levava para assistir filme. Me controlo. Eu sei, mas se controla. Eu sei.